seguir o seguinte roteiro, certo? Eu separei aqui 10 questões para a gente revisar, 10 questões básicas do conteúdo de matemática financeira, desde o começo que a gente estava estudando. Vocês podem selecionar, dizer algumas outras questões que vocês tenham dúvida depois que eu resolver essas 10. E aí, se der tempo, a gente vai para a legislação. Se não der, a gente fica só em matemática financeira mesmo. Mas se der tempo, eu queria terminar a legislação ainda hoje. Acho que só falta 2 ou 3 páginas só. E aí a gente conclui. Tudo bem? Certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, habilitem os microfones, quem quiser falar. Pronto. Então, o primeiro conteúdo que a gente estudou foi o conteúdo de proporcionalidade, né? Assim, de proporcionalidade. E aí a gente viu que existem 3 tipos de proporcionalidades, né? A gente tem a direta, a inversa e nós temos a composta, né? Assim, nós temos 3 tipos de proporcionalidade. Aqui eu trouxe um exemplo de uma proporcionalidade direta, mas aí vocês pegam, né, os exercícios que eu já passei e revisam a inversa e a composta, que não vai mudar muito não, certo? O que vai mudar vai ser só, se for inversa, vai ter um na frente, né? Assim, ó, aqui eu tenho a primeira questão assim, os números das sucessões, aqui eu tenho uma sucessão A formada por esses números, e aqui eu tenho uma sucessão B formada por esses números, e ele diz que essas duas sucessões são diretamente proporcionais, certo? E o que ele pede é que você calcule o valor de x menos o valor de y. Como ele diz que é diretamente proporcional, então o x é diretamente proporcional ao 8. Então, o x é diretamente proporcional ao 8. Se ele tivesse dito que era inversamente proporcional, eu iria colocar como? Em vez de eu colocar o 8 aqui, eu colocar 1 sobre 8, né? Assim, se fosse inverso. Mas não é inverso. E se eu tivesse, por exemplo, outra sucessão aqui C, vamos dizer que fosse 2, 3 e 1. Então, seria assim, se ele dissesse que a sucessão A é proporcionalmente direta, proporcional a B e a C. Então, aí, como é que seria? O A, então, esse elemento X de A seria diretamente proporcional ao elemento B, né? No caso aqui, o 8. No caso, eu colocaria o 8. Como tem duas, como é composto, né? Aí eu colocaria vezes o primeiro elemento de C, que é 2. Então, ficaria 8 vezes 2, aí ficaria 8 sobre 16. Tudo bem? Aqui é bem simples, certo, pessoal? Então, como é só direto e não existe essa C, certo? Eu vou resolver aqui normalmente. Então, eu vou pegar o x sobre o 8, né? O primeiro elemento da sucessão B. Vou igualar com o segundo elemento da sucessão A, que é 5, né? Vai ficar 5 sobre o 20. Da mesma forma, vai ficar o 8 sobre o y, certo? Tudo bem, pessoal? E aí eu vou igualar de 2 a 2. Eu vou pegar primeiro essa razão, depois eu vou pegar essa. Então, vai ficar assim. Vai ficar x sobre 8 igual a 5 sobre 20. Como eu tenho uma proporção aqui, eu posso utilizar a regra fundamental das proporções, que diz que os meios são iguais aos extremos. Então, 20 vezes x, né? Multiplicando cruzado, 20 vezes x é igual a 8 vezes 5, que é 40. Então, x é igual a 40 sobre 20, que é igual a 2, né? Então, alguém falou aí? Só lembrou, ainda bem que vocês estão utilizando, né, esse conteúdo para outras disciplinas. Então, aqui tudo tranquilo, né? Já encontrei o valor de x, agora eu posso encontrar o valor de y, certo? Aqui você poderia igualar da mesma forma, né? Pegar 5
sobre 20 igual a 8 sobre y, né? Ficaria, fazendo meus pelos extremos, você teria que 5y é igual a 20 vezes 8, né? 2 vezes 8 é 16 e fica um zero, né? Então, 20 vezes 8 é igual a 160. Y é igual a 160 dividido por 5. Dá quanto isso daqui? Dividindo. 160 dividido por 5. Aqui vai caber um 3, né? 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. 10. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada, né? Y vai ser igual a 32. E aí, como ele quer saber o valor de x menos y, né? Ele quer saber aqui o valor de x menos y. X menos y é igual a quanto? X é igual a 2 e y é igual a 32. Então, quanto é 2 menos 32? É igual a menos 30, né? Cuidado com esse menos aqui. Se eu colocasse 30 positivo, ficaria errado, certo, pessoal? Como ele quer x menos y, vai ficar menos 30. Ok, tudo bem? Essa questão aqui é a mais básica, né? É só para testar os conhecimentos de vocês. Então, nós temos aqui a segunda questão já um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais difícil. Isso também não é essas coisas difíceis do mundo, não. Então, vamos lá. Diz assim, certa sociedade constituída por 3 sócios, A, B e C, obteve, em um determinado período de tempo, um lucro de 27 mil reais. Qual parte desse lucro coube a cada sócio? Se A entrou com 1/3 do capital, B com 2/5 e C com o restante. Então, aqui a gente sabe que o sócio A mais o sócio B mais o sócio C, eles lucraram junto 27 mil reais, certo? Então, o A mais o B mais o C tem que dar 27 mil. A gente sabe que o A ele entrou com 1/3, certo? 1/3 do capital. O B entrou com 2/5 do capital. E o C entrou com o restante. Mas quanto é esse restante que eu não sei qual é? A gente sabe que o todo, né? Se a gente for pegar aqui, o todo é 1. Então, quem seria, né, o restante? Seria 1 menos essa parte do A, que é 1/3, menos essa parte do B, que é 2/3. Então, a gente fazendo essa subtração, né, do todo menos as partes do A e do B, a gente vai ter o total do C. Então, aqui a gente tem uma subtração de frações, né, assim, com denominadores diferentes. Então, a gente precisa retirar aqui o mínimo, né? Aqui a gente tem 3 números, 1, 3 e 5. Qual é o mínimo de 3 e 5? Como eles são múltiplos entre si, a gente já pode fazer o mínimo direto, né? Multiplicando aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. É assim? Então, vamos lá. 15, aí o resultado do mínimo eu vou dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Então, 15 dividido por 1 é 15. E 15 vezes 1 é 15, certo? Aqui com a segunda fração, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 1 é igual a 5, né? Então, vai ficar menos 5. Esse sinal aqui eu vou repetir. Então, 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 2 é 6. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 15 menos 5 é igual a 10. E 10 menos 6 dá igual a 4. 4, e aqui eu vou repetir o denominador. Então, aqui a fração do C, né, que a gente não sabia, que foi a parte que o C aplicou, né, é igual a 4/15, certo? Aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Habilitei o microfone e falo, certo? Se tiver alguma dúvida. As pessoas que entraram depois, não esquece de colocar no bate-papo o nome presente, para saber que estavam presentes na aula. E aí, pessoal, a gente vai fazer o pulo do gato, certo?
ele diz que A mais B mais C, né, igual a 27.000, então eu vou fazer aqui A mais B mais C. Então, eu vou somar, né? Eu vou pegar A mais o B mais o C, vou somar em cima. E aí, como eu somei em cima, também vou somar embaixo. Então, eu vou pegar 1/3 mais 2/5 mais 4/5, certo? E aí, quanto equivale A mais B mais C? A gente viu que A mais B mais C vale quanto? Vale 27.000, né? 27.000 sobre. E aqui, pessoal, eu vou tirar o mínimo, né? Quanto é o mínimo de 3, 5 e 15? Vamos aqui tirar aqui em cima. Então, deixa eu puxar aqui a tela. Então, quanto é o mínimo de 3, 5 e 15? Então, dividindo pelo menor múltiplo, né, o menor primo aqui vai ser o 3, né? Então, vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 5 não dá para dividir, eu repito. E o 15 dividido por 3 dá 5. E agora eu vou pegar agora e dividir pelo 5, né? Então, vai ficar 1. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, o mínimo múltiplo comum é igual a 15. Então, vai ficar aqui. Então, aqui embaixo vai ficar 15. Então, eu vou dividir com o denominador e o resultado multiplicar com o numerador. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E 5 vezes 1 dá 5. Somar. 15 dividido por 5 dá 3, né? Assim, 3 vezes 2 dá 6. Mais 15 dividido por 15 dá 1. E 1 vezes 4 é 4. Então, vai ficar 27.000 sobre. Aqui, 4 mais 6 dá 10, né? E 10 mais 5 dá 15. Então, vai ficar 15 dividido por 15. Só que 15 dividido por 15, né? Se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai ter que 15 dividido por 15 é igual a 1, né? Então, vai ficar 27.000 sobre 1, né? Ou 27.000. Então, a proporção que a gente teve aqui é 27.000. Então, pessoal, a gente precisa pegar cada razão dessa e igualar com o K que a gente achou que é 27.000. E aí a gente consegue encontrar os valores de A, B e C. Então, vamos fazer isso. A gente sabe que A sobre 1/3, né, é a mesma coisa que 3A. Não é assim? A gente sabe que A sobre 1/3 é a mesma coisa que 3A. Por quê, Pedro? Porque A sobre 1/3 é a mesma coisa que 3A. Vamos lá. A sobre 1/3, a gente tem aqui, pessoal, uma divisão de fração, né? Assim, eu tenho uma fração aqui em cima e tenho uma fração aqui embaixo. Então, como é que eu faço isso? Pego a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Se está 1 sobre 3, vai ficar 3 sobre 1. Então, vai ficar A vezes 3 é a mesma coisa que 3A. Assim, 3A, e aí, dividido por 1 é a mesma coisa que 3A. Então, toda vida que eu tiver assim, né, eu posso reescrever dessa forma. Vai ficar aqui, em vez de eu colocar A sobre 1/3, eu já vou colocar aqui 3A. Alguém chamou no chat. Eu acho que foi Kai que perguntou, Pedro, no caso, 27.000 é o coeficiente de proporcionalidade. Sim, o 27.000 lá é o coeficiente de proporcionalidade do nosso K, certo? Esse 27.000 aqui é o Kzinho, né, da fórmula que a gente acha. Então, 3A vai ser igual ao 27.000. Certo? Então, A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 27.000 dividido por 3. Então, A vai ser igual a quanto? 27 dividido por 3 é igual a 9, né? Então, A é igual a 9.000. Tudo bem? O B vai ser igual a quanto?
Em vez de eu colocar B sobre 2/5, eu vou colocar assim, eu vou colocar 5, né, 5B sobre 2, certo? Quem não entender isso daqui é só fazer assim, ó, a mesma coisa. B sobre 2/5 é uma divisão de fração. Como é que eu faço isso? Repito a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então, tá 2/5, eu multiplico por 5 sobre 2. Então, aqui vai ficar 5B, né? 5 vezes B é 5B sobre 2, certo? Então, eu estou colocando assim para facilitar os cálculos. Então, vai ser igual a 27.000. Tudo bem? E aqui eu vou fazer meios pelos extremos. Então, vai ficar 5B, deixa eu colocar aqui embaixo. 5B vai ser igual 27 vezes 2, pessoal, vai dar igual a 54.000, certo? 27.000 vezes 2 vai dar igual a 54.000. E aí é só dividir, né? B vai ser igual a 54.000 dividido por 5. E aí dá quanto? 54.000. Deixa eu fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. 54.000 dividido por 5 vai dar igual a 10.800, certo? Se eu dividir, eu vou ter que B é igual a 10.800. E eu preciso fazer o C? Não preciso, porque eu sei que A mais B mais C é igual exatamente a 27.000. Então, quem é C? C é igual a 27.000, né? Passando o A e o B para o outro membro, vai ficar menos A menos B, né? Assim? Então, C é igual a 27.000 menos o valor de A. Só que quem é A? A é 9.000. Menos o valor de B. Quem é o valor de B? É 10.800. Então, se a gente subtrair aqui, a gente vai ter que 27.000 menos 9.000 menos 10.800 vai ser igual a 7.200. Tudo bem, pessoal? Bem facinho, né? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Alguém tem dúvida nessa questão, pessoal? Sim, não? Graças a Deus. Então, todo mundo está sabendo. Alguém colocou aí no bate-papo? Não, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês falam, certo? Então, essa terceira. O lucro de uma empresa foi dividido entre seus 3 sócios, A, B e C, em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 5, respectivamente. Sabendo que A recebeu 50.000 a mais que B, obtenha o quanto recebeu cada sócio. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma proporcionalidade direta, certo? Eles foram divididos diretamente. Então, o sócio A, ele é proporcional a 3, o sócio B é proporcional a 2 e o sócio C é proporcional a 5, certo? E ele diz que o sócio A, ele recebeu 50.000 a mais que o sócio B. Então, o A é igual ao B mais 50.000, certo? Se ele recebeu 50.000 a mais que o B, então, quanto é que recebeu cada sócio? Aqui, pessoal, a gente tem que fazer aqui uma manobra, certo? Para a gente ter o pulo do gato. Se A é igual a B mais 50.000, eu posso dizer que A, se eu trouxer esse B para cá, certo? Vai ficar assim, vai ficar A, o B estava positivo, o B, quando vier para o primeiro membro, ele vai vir negativo. Então, vai ficar A menos B é igual a 50.000. Então, o A menos o B é igual a 50.000, certo? Tudo bem? Eu só trouxe o B aqui para esse primeiro membro. Ele estava positivo, ele veio negativo. E com isso eu tenho um pulo do gato, certo? Eu tenho A menos o B, certo? Então eu vou ter que fazer aqui, ó, A menos o B. Então eu vou pegar aqui, ó, A menos o B. Então, se aqui quem estava embaixo do A, né, era o 3, então menos o 2, né? Assim,
certo? Vai ficar A menos B igual a 3 menos 2. E aí eu vou igualar o C sobre 5, certo? E aí, quem é A menos B? A menos B é nosso pulo do gato aqui, ó, 50 mil. Então, A menos B é igual a 50 mil, dividido por 3 menos 2 é igual a 1, né? Então, vai ficar só 50 mil, que é igual a C sobre 5. O que a gente tem, né? A nossa proporção, fazendo meus pelos extremos, a gente tem que C, né? C vezes 1 é C, C é igual a 50 mil vezes 5, né? 5 vezes 5 é igual a 25, né? A gente vai só repetir os zeros, tem 4 zeros aqui. Então, C é igual a 250 mil. Achando o valor de C, a gente consegue achar o valor de A e o de B, né? A gente pode achar o valor dos dois. Aqui a gente tem. Tentei mudar aqui o pincel, mas não deu certo. Então, quem é C? C é igual a 250 mil. Então, vai ficar 250 mil dividido por 5, né? E aí, ó, 25 dividido por 5 dá igual a 5, né? E aí eu vou só repetir os zeros. Vai dar os mesmos 50 mil. E aí é só você igualar, né? Assim, pessoal, igualar nas proporções. Então, pegar aqui A sobre 3 é igual a os 50 mil. Assim, o que eu estou pegando? O valor de C, que era 250 mil, por 5, né? E aí dividir deu 50 mil. Então, todas essas razões aqui, elas são proporcionais a 50 mil. Então, posso igualar A sobre 3 posso igualar por 50 mil. Então, quem é A? A vai ser igual, fazendo meus pelos extremos, A vai ser igual. 3 vezes 5 é 15. Então, repetindo aqui os zeros, vai ficar igual a 150 mil. Então, A é igual a 150 mil. E quem vai ser B? B vai ser igual, pegando aqui, B sobre 2 vai ser proporcional a 50 mil. Então, fazendo meus pelos extremos, eu tenho que B é igual a 2 vezes 5 é 10, repetindo os zeros, vai ficar igual a 100 mil. Então, B é igual a 100 mil. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Sim, não, estou indo muito rápido. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar alguma coisa e dizer que não está entendendo, tudo bem? Aqui nós temos uma questão simples de proporcionalidade. Ele pede para que você calcule 0,5% de 30 mil. 0,5% de 30 mil. Então, quanto é 0,5%? É a mesma coisa que 0,5 por 100, certo? Multiplicado por 30 mil. Tudo bem? E aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte: como é uma multiplicação, eu posso uma multiplicação e uma divisão ao mesmo tempo, porque eu estou pegando 0,5 dividido por 100, eu posso muito bem cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai ficar o 0,5 vezes aqui 300. Só que aqui, pessoal, para trabalhar com números decimais, eu tenho que eliminar aqui essa vírgula. Então, eu vou deslocar a vírgula aqui para a direita. Então, se eu deslocar aqui a vírgula para a direita nesse número, se a vírgula for vir para cá, eu também tenho que deslocar a vírgula para esse número para cá. Então, eu tenho que adicionar um zero aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 mil. Tudo bem? Então, 5 vezes 3 mil, então que eu consigo multiplicar normal. 5 vezes 3 é igual a 15, e aí repito os zeros. Então, meio por cento de 30 mil é igual a 15 mil. Tudo bem, pessoal? Fiz aqui bem simples, sem precisar de usar calculadora. Então, toma cuidado que toda vez que ele pedir número em porcentagem, certo? Aqui está 0,5, então você tem que colocar por 100. E aí é uma multiplicação. Dada aí no número de... tá uma algo, né? Se vocês
conseguirem resolver essas questões aqui, vocês conseguem resolver a prova, tudo bem? Não precisa nem usar a calculadora. Então, comprei um automóvel por 70 mil, algum tempo depois vendi com prejuízo de 15%. De quanto foi meu prejuízo? Então, aqui ele quer saber exatamente quanto foi a porcentagem. Assim, a gente tem um principal aqui de 70 mil, a gente tem uma taxa que é igual a 15%, e ele quer saber a porcentagem, certo? Então, a porcentagem a gente sabe que é igual ao principal vezes uma taxa. A gente sabe que a porcentagem pode ser calculada por diversas formas, certo? Ele tem essa fórmula aqui para facilitar em alguns cálculos mais complexos, certo? Em que ele não dá os valores. Mas aí é bom vocês fazerem pela forma que vocês se acostumam, né? Até trabalhar a questão dos juros e tal. Então, quem vai ser a porcentagem? P minúsculo. Vai ser o principal, que é 70 mil, vezes o 15%. Então, 15%. E aqui a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar igual a 700 vezes 15. Né? Então, quanto é 700 vezes 15? Vai ser igual a 10.500. Então, 10.500. Esse é o valor do prejuízo que essa pessoa obteve na compra, né? Aliás, na venda desse carro. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Então, 5 questões já se foram. Vamos lá para a sexta. Uma conta no valor de R$ 75,00 foi paga com atraso e sofreu uma multa de 20%. Qual o valor da multa? Então, ele quer saber exatamente o valor da porcentagem, certo? A conta no valor de R$ 75,00 é exatamente o principal, é o valor principal que ele deu, que é 75. E aí, a porcentagem é 20%. Nosso izinho aqui é 20%. Então, P é igual ao nosso P maior, a porcentagem é igual ao valor principal vezes a taxa. Então, a porcentagem aqui vai ser igual a 75 vezes 20%, ou 0,2, ou 0,20, tanto faz, né? Ou então é 20, ou então eu posso escrever assim, 20%, né? Eu também posso fazer assim, 20%. Posso até cortar esse zero com esse zero, ficar assim, ó, 75 vezes 2 sobre 10. Aí que eu multiplico. 75 vezes 2 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 75 vezes 2 dá igual a 150. 150 dividido por 10. E eu cancelo esse zero com esse zero, vai dar igual a 15, certo? Então, qual foi o valor da multa? Foi R$ 15,00, certo? Foi o valor da multa que essa pessoa pagou por ter pago essa conta em atraso. Tudo bem? Sim. Aqui nós temos a sétima questão, uma questão de taxa de juros, certo? Nós temos, para você encontrar a taxa proporcional, certo? A gente vai ver outros tipos de taxa de juros, certo? Aqui a gente só viu a taxa proporcional. Existe também a taxa efetiva, que aí a gente vai trabalhar com desconto. Talvez não dê tempo passar essa fórmula de taxa efetiva e eu passo ela no próximo semestre para vocês. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu passo para vocês. Tudo bem? E aí, pessoal, o segredo é o seguinte: se você está transformando uma taxa grande, se a taxa for grande, se estiver transformando uma taxa grande para uma taxa pequena, você divide, certo? Se você quiser transformar uma taxa grande, né, uma taxa maior, para uma taxa menor, você divide. Se você estiver transformando uma taxa pequena para uma taxa grande,
ou uma taxa maior, você multiplica, certo? Esse é o segredo, certo? Alguém colocou uma mensagem no bate-papo. Pedro, uma dúvida. Me explica como funcionam porcentagens acima de 100%. Por exemplo, quando falam o valor excedeu em 700%, etc. É assim, 100% é o parâmetro, certo? 100% é a mesma coisa que 1. Então, se algo permaneceu em 100%, quer dizer que ele continuou o mesmo preço. Acima de 100%, aí você tem que subtrair. Se um produto elevou 700%, é a mesma coisa que ele ter aumentado, né? Você subtrai 100% de 700. Então, vai ficar igual a 600%, certo? Ele aumentou 6 vezes o valor original, certo? Sempre que for assim, aumentou 700%, você subtrai os 100% do cálculo, certo? E considera o valor da porcentagem menos 100. Então, se um certo preço estava, digamos, a R$ 10. Então, estava R$ 10. E aí, aumentou 700%. Então, quanto foi o aumento? Né? Então, se ele aumentou 700%, aqui, se ele aumentou 700%, aqui eu vou multiplicar. 700 por 100 vai ficar como? Né? Aqui eu posso cortar 700%. Eu tenho que tirar esse sinal aqui. Então, vai ficar 10, né, vezes. Aqui eu posso cortar esses zeros com esses zeros, fica só o 7. Então, vai ficar R$ 70. Então, se ele era 10 e ficou 70, quanto é que foi o aumento? O aumento aqui vai ser 70 menos 10. Assim, então, o aumento foi de R$ 60. O aumento, né, nesse caso, foi de R$ 60. Então, sempre para você saber o aumento, você subtrai, né, a porcentagem que ele deu menos os 100%. Nesse caso aqui, um produto de R$ 10 teve um aumento de 700%, então o aumento, na realidade, foi de R$ 60. Só você pegar, né, os 700 menos os 100%. Deu para entender aí? Deu sim. Certo. Então, vamos aqui. Então, deixa eu apagar aqui esse exemplo. Então, sempre que vocês forem trabalhar com, com transformação de taxa proporcional, vocês vão obedecer essa regra. Se a taxa for grande e você quer transformar numa taxa menor, certo? Você está com a taxa ao ano e quer transformar na taxa ao mês, por exemplo. O ano não é maior que o mês, então você divide. Então, se você quer transformar uma taxa pequena, por exemplo, ao dia, você quer transformar uma taxa que está ao dia em mês, o dia não é menor que o mês, então você multiplica, certo? Isso serve para qualquer tipo de transformação. Você quer transformar uma taxa que está em mês em semestre, certo? O mês não é menor que o semestre, então você multiplica. Tudo bem? Então, aqui, bem simples. Eu quero transformar uma taxa que está ao ano e eu quero transformar em mês, certo? Então, o que eu faço? Um ano a gente sabe que tem 12 meses, né? Assim, um ano tem 12 meses. Então, se eu pegar a taxa ao ano é maior do que ao mês, eu vou o quê? Eu vou dividir 24, dividir por quanto? Por 12, já que um ano tem 12 meses. Então, não esqueceu o porcentagem, certo? 24% dividido por 12 é igual a 2. Então, 24% ao ano é proporcional a 2% ao mês. Tudo bem? Aqui eu tenho uma taxa que é 30% ao semestre e eu quero transformar essa taxa ao semestre ao mês. O que é maior? Um semestre ou um mês? Lógico que o semestre é maior. Então, se o semestre é maior que o mês, eu vou dividir. Então, vai ficar 30 dividido por quanto? Num semestre tem quantos meses? No semestre tem 6 meses. Então, tenho que dividir por 6, já que um semestre tem 6 meses. Então, 30 dividido por 6 é igual a 5%, né, ao mês. Então, 30% ao semestre é proporcional a 5% ao mês.
E aí, 2% ao dia, eu quero transformar para mês. Quem é maior, o dia ou o mês? O mês é maior que o dia. Então, tu quer transformar uma taxa que está pequena, que é o dia, em uma taxa grande, que é o mês. Então, eu tenho que aqui multiplicar, certo? Eu não vou dividir, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Então, quantos dias tem no mês? Um mês tem 30 dias. Então, em vez de eu dividir por 30, eu vou multiplicar, né? Já que o dia é menor que o mês. Então, vai ficar 2 vezes 30 é a mesma coisa que 60, né? 60% ao mês. Então, 2% ao dia é a mesma coisa que 60% ao mês. Tranquilo, pessoal? Aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Pedro, Oi. quando se trata de, tipo, dias mesmo, sem ser a porcentagem, vamos supor, é, 3.000 dias para transformar em mês, multiplica da mesma forma? Não, aí você vai ter que dividir. Aqui, presta atenção que nós estamos tratando essa casa de divisão para taxa, certo? Estamos tratando essa questão para taxa. Mas aí você, no caso, você quer transformar em prazo, certo? Você quer transformar 3.000 dias, né? Assim, 3.000 dias em meses. Não é assim? Você pediu? É, Três, é isso. 3.000 dias para mês. É igual como se fosse uma regra de 3. A gente sabe que um mês tem quantos dias? Tem 30 dias, não é assim? Então, aqui vai ser quanto, né? 3.000 dias vão ser quantos meses, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, 3.000, né? Fazendo meses pelos extremos. Vezes 1 vai ser igual a 30 vezes x, né? Então, na prática aqui, eu pegaria o 3.000, né? E dividiria por 30, né? Assim, ó. Vai ficar 30x igual a 3.000. Então, x é igual a 3.000 dividido por 30. Então, na prática, você quer transformar. Sempre quando você quiser transformar uma coisa, né? Sempre você vai dividir, certo? Quando se tratar de prazo, certo? Tratou de prazo, você sempre divide, né? Grande ou pequeno, sempre você divide. Agora, quando for taxa, aí você observa essa regra aqui. Se a taxa for grande e você quer transformar em pequeno, na taxa menor, você divide. Se a taxa for pequena e quer transformar em uma taxa maior, você multiplica. Agora, quando for prazos, geralmente você vai dividir. Se você tiver dúvida, você faz essa regrinha aqui de 3 que você nunca vai errar. Tudo bem? Então, aqui, ficaria como? Né? Se eu dividisse aqui, cortaria esse 0 com esse 0, e aí dividindo 3 por 3 dá 1. Então, 3.000 dias é o que vale a 100 meses, certo? Então, 3.000 dias é a mesma coisa que 100 meses. Tudo bem? Sim, deu para entender. Aqui, encontre o capital que é aplicado a taxa de 30% ao mês durante 5 meses rendeu juros simples de R$ 78.000. Então, ele quer que você encontre o capital C, que é aplicado uma taxa de 30% ao mês, durante o tempo que é 5 meses, certo? Rendeu um juro de 78.000. O juro aqui foi de 78.000. Então, retirei os dados. Qual o capital, né? Encontro o capital, ele quer saber o capital, que é aplicado a uma taxa de 30% ao mês, durante um prazo de 5 meses, rendeu um juro de R$ 78.000. Então, como o prazo está em mês e a taxa está em mês, eu já posso aplicar a fórmula direta. A gente sabe que o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quanto é o valor do juro? O juro é igual a 78.000. O capital eu quero encontrar, então eu vou repetir aqui o C, vezes a taxa. 30% é a mesma coisa que 0,30, certo? Eu sempre vou dividir por 100. Vezes o prazo, que é igual a 5.
Então, aqui eu vou multiplicar logo aqui. Vai ficar 5 vezes 0,30. Deixa eu multiplicar aqui. 5 vezes 0,30 é igual a 5 vezes 0,30 é igual a 1,5, certo? Multiplicando 0,30 por 5 vai dar 1,5. Então, vezes C vai ficar 1,5C. Eu vou igual a 78 mil. E eu vou trazer isso aqui para esse meio. Vai ficar 1, vou trocar, né? Igualdade. 1,5C é igual a 78 mil. Então, quem vai ser C? C vai ser igual a 78 mil. E aí eu vou passar esse 1,5 para o outro lado dividindo. Vai ficar igual a 78 mil dividido por 1,5. E aí, pessoal, é só dividir. 78 mil dividido por 1,5 vai dar quanto? Vai dar 52 mil. Então, o capital que ele quer encontrar aqui é igual a 52 mil. Tudo bem? Sim? Saiu aí a tela. Tudo bem? Vamos para a nona. Está acabando. Eu separei 10 questões e aí a gente pode ver outras questões se vocês quiserem. Certo capital acrescido aos juros de 8 meses eleva-se a 56 mil. Então, um certo capital aqui, que eu não sei qual é, acrescido aos juros. Então, o capital mais os juros é igual ao quê? É igual ao montante. Então, o capital acrescido aos juros, ou seja, o capital mais os juros é igual ao montante. Então, se isso aqui é igual ao montante, ele levou a 56 mil, então, esse daqui, 56 mil, é igual ao montante. Então, eu vou colocar aqui, ó, montante igual a 56 mil. E aqui no período de 8 meses. Então, o tempo aqui é igual a 8 meses. Esse mesmo capital, que eu não sei qual é, aplicado a mesma taxa simples, veja aqui que ele não deu a taxa, aplicada a mesma taxa, que eu não sei qual é, durante um prazo, aqui ele já mudou. Ó. Mudou um prazo de 1 ano e 6 meses. Atinge a 76 mil reais. Então, aqui o montante é igual a 76 mil reais. Então, ele pergunta qual é o capital, C, e qual é a taxa, I, certo? E quer saber essas duas coisas. Então, como é que a gente resolve? Aqui é uma questão de montante simples. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esses dados aqui, certo? E aí a gente vai montar uma equação. Depois a gente vai utilizar esses dados e vai montar outra equação. E aí a gente vai igualar essas duas equações e montar um sisteminha e achar tanto o capital quanto a taxa. Então, aqui, convém a gente transformar esses períodos de tempo tudo para mês. Aqui já está 8 meses. É legal para a gente transformar isso aqui tudo para mês. Então, a gente tem 1 ano e 6 meses. 1 ano é a mesma coisa que quantos meses? 12 meses, né? Assim, 1 ano é igual a 12 meses. E 12 meses mais 6 meses é a mesma coisa que 18 meses, certo? Então, 1 ano e 6 meses é a mesma coisa que 18 meses, certo? E aqui, como eu estou tratando de fórmula de montante, então, qual é a fórmula do montante? O montante é igual ao capital vezes 1 mais uma taxa vezes o tempo, né? Assim é a fórmula do montante. Então, aqui eu tenho que um montante que é igual a 56 mil vai ser igual a um capital que eu não sei qual é, multiplicado por 1 mais a taxa aqui eu não sei qual é, vezes o tempo, que é 8. Então, vai ficar I vezes 8, ou 8i. Eu vou já colocar aqui 8i para facilitar, certo? 8i. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Vai ficar 76 mil, né? Utilizando essa fórmula aqui do montante.
76 mil. Onde foi que eu achei esse 5? 76 mil é igual o capital, que eu não sei qual é, multiplicado por 1 mais a taxa, que eu não sei qual é, vezes o prazo, que é 18. Então, vai ficar 18 vezes I. Então, aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu sei que esse daqui, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso isolar o capital aqui, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui os membros. Vai ficar, ó, C vezes 1 mais 8i é igual a 56 mil, certo? Isolando aqui o C, eu vou pegar tudo que está dentro do parênteses e passar para outro membro. Vai ficar 56 mil dividido por 1 mais 8i. Da mesma forma aqui, eu vou trazer isso daqui para esse membro, vai ficar C vezes 1 mais 18i igual a 76 mil. Então, eu vou isolar o C. O C vai ser igual a 76 mil dividido por 1 mais 18i. Então, se o C é igual a C, então, se o C é igual a C, se esse capital dessa operação for igual a S, ele diz que é o mesmo capital, né? Ele diz aqui na questão o mesmo capital, então eu posso igualar C igual a C. Eu posso pegar essa expressão, 56 mil dividido por 1 mais 8i é igual a 76 mil dividido por 1 mais 18i. Então, aqui eu posso utilizar meios pelos extremos, né? Assim, eu posso dizer que 56 mil vezes 1 mais 18i é igual a, deixa eu puxar a tela mais para cá, é igual a 76 mil vezes 1 mais 8i. Então, aqui a gente tem uma multiplicação distributiva, né? Assim, então, 56 mil vezes 1 é igual a 56 mil mais 56 mil vezes 18. Aqui eu vou multiplicar 56 mil vezes 18 vai dar igual, vai dar um número gigantesco aqui. Vai dar 1.008.000. E, certo? Vai ser igual. Aí eu vou multiplicar aqui também. Vai ficar 76 mil vezes 1 vai dar igual a 76 mil. Mais 76 mil vezes 8. Isso é igual a 608 mil. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer esse número para lá, para o outro membro. Ele está positivo, está negativo. E vou trazer esse número para lá. Está positivo, vai negativo. Então, aqui vai ficar esse número enorme, né? 1.008.000. E aí esse daqui vai vir para cá, menos 608.000 e vai ser igual a 76 mil menos 56 mil. Então, aqui, pegando aquele número enorme, né? 1.008.000 menos 608.000 vai dar igual a 9 milhões, aliás, 9 milhões e 400 mil. E é igual a 76 menos 56 é igual a 20. 20 mil. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar, deixa eu só olhar se essa divisão está certa. 56 mil vezes 18. Estou achando um número muito errado. Eu errei aqui, tá certo, pessoal? Não existe esse 9, não.
Eu errei aqui. 56 mil vezes 18, não dá não dá esse número aqui, não. Ó. Veja que eu coloquei um zero a mais, certo? Ó. Isso que eu estava achando estranho. Ó. Eu errei aqui na transcrição. Tem esses 3 zeros, não. Aqui é só 10, né? Aqui vai ser 1 milhão, né? E 8 mil. Então, você subtraindo esse número aqui com esse daqui, vai dar só 400 mil, certo? Tinha errado aqui, desculpa aí. Então, passando aqui esse 400 mil, então você vai só dividir, né? Eu posso cancelar 4 zeros daqui com 4 zeros daqui. Vai ficar 2 sobre 40, né? Dividindo por 2 vai ser 1 sobre 20. 1 sobre 20. E 1 sobre 20 é a mesma coisa que 0,05, né? 0,05 ou multiplicando por 100 é a mesma coisa que 0, deixa eu puxar mais para cá a tela. 0,05 é a mesma coisa que 5%. Tudo bem? Achei a taxa, é só achar o capital aqui. Eu tenho que o capital, deixa eu pular aqui em cima. É só substituir aqui a taxa em uma dessas expressões. Então, pegar aqui 76 mil dividido por 1 mais 18 vezes a taxa, que é 0,05. Então, vai ficar 76 mil dividido por 1 mais. E aqui você multiplica. 18 vezes 0,05 é a mesma coisa que 0,9. Então, vai ficar 76 mil dividido por 1 mais 0,9 é a mesma coisa que 1,9. Então, dividindo, C vai ser igual a 76 mil dividido por 1,9. Então, a mesma coisa que 40 mil. Certo? O capital aqui é 40 mil. Se você quisesse utilizar essa expressão aqui, também daria a mesma coisa, certo? Vamos utilizar aqui 56 mil sobre 1 mais 8 vezes a taxa. A taxa não é 5%, então ficaria 56 mil dividido por 1 mais. Quanto é que dá 8 vezes 0,05? Dá igual a 0,4. Então, vai ficar 56 mil dividido por 1,4. Então, se você for dividir 56 mil dividido por 1,4, vai dar exatamente, né? Dá exatamente 40 mil. Então, deu o mesmo capital, né? Dividindo nas duas opções. Eu sei que a questão é um pouco complexa, né? Mas deu para entender? Sim, não? Então, vamos para a última questão. Última questão das que eu selecionei. E aí vocês podem solicitar questões depois. Então, ele pergunta o seguinte: qual o capital inicial? Então, já diz que ele quer saber o capital, aplicado uma taxa de juros simples de 70%, a taxa é 72% ao ano, eleva-se a 131.600. Então, aqui, se ele eleva-se, aqui está dizendo que é um montante, é igual a 131.600. Aí o tempo aqui é 1 ano, 2 meses e 20 dias. Então, o nosso problema aqui dessa questão é exatamente a questão do prazo, certo? Porque nós temos uma taxa que está ao ano, certo? E nós temos aqui um tempo misto. Então, o mais correto a se fazer é transformar tudo para dia.
tanto essa taxa aqui que está ao ano, a gente vai transformar para dia, como esse prazo aqui, a gente vai transformar para dia. A gente tem, ou melhor, vamos tentar transformar para mês, para ver se dá certo. Se não der certo, a gente transforma para dia. Só que eu acho que não vai dar certo. A gente vai ter que transformar tudo para dia. Um ano é igual a 12 meses, né? 12 meses, mais 2 meses, mais 20 dias. Né? Assim, um ano é igual a 12 meses, né? 12 meses, mais 2 meses, mais 20 dias. Transformando tudo para dias, ficaria o seguinte, 12 meses. 12 meses vezes, a gente sabe que no mês tem 30 dias, então ficaria 12 vezes 30, mais 2 vezes um mês tem 30 dias, então ficaria 2 vezes 30, mais o 20. Tudo bem? Então ficaria 12 vezes 30, mais 2 vezes 30, mais 20. Então, quanto é 12 vezes 30? Ficaria 12 vezes 30. Ficaria 360. Um ano tem 360 dias, né? Um mês tem 2 vezes 30, dá igual a 60, mais 20. Então, ficaria 360 mais 60 mais 20. Então, daria 440 dias, né? 440 dias. E transformando essa taxa aqui para dia, eu pegaria 72%, né? Que é transformar uma taxa maior em menor. Divido, né? Divido por quanto? Por 360, já que um ano tem 360 dias. Eu acho que essa divisão não vai dar exato. 72 dividido por 360 vai dar um número exato, graças a Deus. Vai dar igual a 0,2%, certo? Vai dar 0,2%. Pronto. Então, aqui, vocês estão vendo a tela aí? Então, é só utilizar a fórmula aqui do montante. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, o montante aqui é 131.600, igual ao capital que eu quero achar, vezes 1 mais a taxa, aqui é 0,02. Aqui, pessoal, eu tenho que dividir por 100, certo? Como eu tenho que dividir por 100, então eu tenho que voltar essa casa aqui duas casas decimais. Então, vai ficar 0,002. Então, vai ficar 0,002 vezes o tempo aqui, que é 440 dias. Então, vai ficar igual a 131.600, isso é igual a C, aí aqui vai ficar 1 mais 0,02 vezes 440, isso é igual a 0,88. Então, só repetindo aqui, para fazer essa soma, vai dar igual a 1,88C, certo? Eu já estou somando 1 mais 0,88 e já estou multiplicando com C. Então, aqui eu vou inverter os membros, vai ficar 1,88C igual a 131.600. C é igual a 131.600 dividido por 1,88. Então, quanto é o capital? 131.600 dividido por 1,88. O capital aqui, que ele quer achar na questão, é igual a 70 mil. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Sim, não? Alguma pergunta? Pronto, agora nós vamos para os pedidos de vocês. Vocês têm alguma questão que vocês querem que eu resolva? Só pegar algo. Já estou com minha garganta seca.
Vocês têm pedido de questões? Qual questão vocês querem que eu resolva? 7. 7 de quê? De juros simples, de desconto, que questão é? É de desconto, Iago? Hein? A 7 de desconto. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Tuliane, a prova parcial de vocês vai ser aquelas questões de juros simples, certo? Então, vocês vão entregar aquelas questões de juros simples. Aliás, vocês já me entregaram, né? Boa parte já me entregou. Quem não entregou, me entregue, por favor, aquelas listas de 40 e poucas questões, que aí aquela lista de questões vai valer como prova parcial. E aí eu vou só corrigir depois. Próxima semana eu vou corrigir, certo? E aí, como é que vai ser a prova global de vocês? A prova global de vocês vai ser 5 pontos, referente às atividades que eu passei, certo? Aquela lista de questões que eu passei, e 5 questões que eu vou passar ainda, né? Então, vocês ainda vão ter 5 questões. Vala mais tarrinha a resolução. Certo? Não, vocês já vão fazer a global agora. Vocês já vão fazer a global já nessa semana. Nessa semana não. A coordenação ficou aí de mandar um calendário. Mas é nas próximas semanas aí. Ainda nesse mês. Certo? Não deu certo aqui. Deixa eu ver se eu copio e colo a questão. Aí dá certo. E aí fica melhor para vocês verem. Só um instante. Pronto, aí é a 7ª questão. O que vocês falaram aí no... Certo? Então, entendido aí? A prova parcial é aquele trabalho que a gente fez de uns 40 e poucas questões. Ali é a prova parcial. E a prova global, 5 pontos. É aquele exercício de desconto, né? Aquele exercício de desconto. E 5 pontos vai ser umas 5 questões que eu vou passar. E aí vai valer como prova global. Tudo bem? E aí vai ser ainda, nas próximas semanas, eu vou mandar para vocês. Então, vamos resolver aqui a 7ª questão. A 7ª questão diz o seguinte: uma pessoa pretende saldar uma dívida cujo valor nominal é de R$ 2.040. Então, ele já diz aqui qual é o valor nominal, já vou colocar aqui. O valor nominal é igual a R$ 2.040. 4 meses antes de seu vencimento. Então, o prazo aqui é 4 meses. Qual o valor em reais que deverá pagar pelo título? Então, ele quer saber aqui o valor atual, né? O valor que essa pessoa, né, vai pagar, né, pelo título. Aliás, o banco vai pagar pelo título. Então, quer saber aqui o valor atual. Se a taxa racional, então, se
Isso daqui se trata de desconto racional, usada pelo mercado é de 5% ao mês. Então, 5% ao mês, e aqui a gente está tratando em um prazo de meses. Então, qual é a fórmula para o valor atual? A gente sabe que o valor atual é igual ao valor nominal, dividido por 1, mais a taxa vezes o prazo. Então, é só utilizar a fórmula, né? 2040 dividido por 1 mais a taxa, que é 0,05, né? Vezes 4. Então, vai ficar igual a 2040 dividido por 1 mais quanto é 0,05 vezes 4? É igual a 0,2. Assim, então, o A vai ser igual a 2040 dividido por 1 mais 0,2 é igual a 1,2. Então, A vai ser igual a 2040 dividido por 1,2, que é exatamente igual a 1.700, certo? Esse é o valor atual, o valor de resgate. Entendeu, Iago? Sim? Não? Vocês têm dúvida em mais alguma questão? Querem pedir mais alguma outra questão? Vamos aqui. A 40 diz o seguinte: uma loja oferece um aparelho por R$ 500 à vista. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 500 à vista. Na compra a prazo, então, a prazo, pede-se 20% do valor à vista, como entrada. Então, essa é a entrada. E mais um pagamento de R$ 550 no prazo de 2 meses. Então, tempo igual a 2 meses. Então, ele está perguntando aqui a taxa de juros. Então, ele quer saber a taxa de juros que está sendo cobrado nessa operação. Então, vamos entender aqui. Nós temos um aparelho que custa R$ 500 à vista. Então, se eu quiser comprar à vista, eu só vou pagar R$ 500. Mas eu também tenho a opção de comprar a prazo. Então, qual é o valor a prazo? Eu vou ter que dar 20% do valor à vista e um pagamento, e mais um pagamento que eu vou ter que fazer no valor de R$ 550, né, depois de 2 meses. Então, vamos calcular. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular aqui o valor dessa entrada. Então, qual o valor aqui dessa entrada? Por que eu tenho que calcular o valor da entrada? Porque não vai incidir juros sobre o valor da entrada, certo? Então, eu tenho que calcular o valor da entrada justamente porque não está sendo cobrado juro, eu não pago o juro do valor que eu pago à vista, certo? Então, quanto é 20%, né? 20% de 500, né? 20% de 500. Aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar 2 vezes 5 é 10, né? Então, 5 vezes 20 é a mesma coisa que 100. Então, a nossa entrada aqui foi R$ 100, certo? Então, dos R$ 500, né, que seria à vista, ou seja, eu estou dando R$ 100 de desconto, certo? Então, qual foi o valor que ele financiou, né? O valor financiado? Qual foi o valor financiado? O valor financiado é a mesma coisa do capital, certo? Qual foi o capital? Vai ser os R$ 500? Não, não vai ser os R$ 500 porque
ele deu um valor da entrada, certo? Como ele deu um valor da entrada, então a gente tem que subtrair esses R$ 100 aqui desse valor aqui à vista. Então, qual vai ser o nosso capital? Vai ser 500 menos o valor da entrada, que é 100. Tudo bem? Então, sempre quando vocês tiverem questões dessa que ele deu um valor de entrada, vocês precisam subtrair este valor da entrada, certo? Então, qual foi o capital financiado aqui? Foi R$ 400. Foi o valor que ele ficou devendo, do valor certo. Se o bem custava R$ 500 e ele deu entrada de R$ 100, ele ficou devendo 400. Então, ele ficou devendo R$ 400 e ficou devendo ainda mais um pagamento de R$ 550, né? Depois de 2 meses. Tudo bem? Então, quando se trata de juros, certo? Então, esse daqui, pessoal, quanto é esses R$ 550? É os R$ 400 que ele ficou devendo, mais o juro. Tudo bem? Então, o que é esses R$ 550? É os 400 que ele ficou devendo, mais quanto? Mais 150. Então, o valor do juro aqui, ó, o valor do juro aqui é 150, certo? Quanto é esse 150? É os R$ 400 que ficou ele pagar, mais os R$ 150 de juro que ele vai pagar. Tudo bem? Então, esse seria o valor do juro. Então, você poderia fazer essa questão de duas formas. Se você quisesse fazer com a fórmula do juro, com essa fórmula que juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, você colocaria o valor do juro, que é 150, né? Você colocaria aqui 150, igual ao capital, que é 400, vezes a taxa, né, que ele quer achar, vezes o tempo, que é 2. Então, você faria essa fórmula e acharia, né, o valor da taxa se você fosse calcular pelo valor, né, dos juros, pela fórmula do juro. Se você quisesse calcular pela fórmula do montante, também daria certo, certo? Como é que você... Não, não é assim não, a fórmula do montante. Espera aí. Se você quisesse calcular pela fórmula de montante, ia ser montante igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Então, você colocaria esse valor aqui, ó, esse 150, 550, igual ao capital, que é 400, 1 mais a taxa vezes a taxa que eu quero achar vezes o tempo, que é 2, e acharia, né, o mesmo valor do capital, certo? Aliás, o mesmo valor da taxa. Então, vamos achar, que aí a gente... Então, vamos tentar resolver das duas formas para ver se a gente acha o valor. Oi. Tem como o senhor voltar aí do começo aí? Porque eu não estou entendendo direito isso daí. Tem. Deixa eu só beber água, que eu estou com sede. Tá bom. Vê aí? Dá. Pronto. Então, ó, uma loja oferece um aparelho de R$ 500 à vista. Na compra desse aparelho a prazo, pede-se 20% do valor à vista, como entrada, e mais um pagamento de 550 no valor de 2 meses. Que taxa de juros simples a loja está cobrando nessa operação? Então, nessa questão, o que ele quer saber aqui é aliás, ele quer saber aqui a taxa, certo? A taxa que está sendo adotada nessa operação. Então, o que você precisa considerar aqui? Você precisa saber o valor do capital, certo? Então, porque ele deu aqui uma entrada, certo? Então, deixa eu voltar aqui as minhas anotações. Então, ele deu aqui, ó, se você fosse comprar à vista esse aparelho, você pagaria R$ 500. Só que ele preferiu comprar a prazo, certo? Essa pessoa preferiu comprar a prazo. E aí, qual é a condição para comprar a prazo? É você dar um valor de entrada de 20% do valor à vista
e pagar mais um pagamento de R$ 550 depois de 2 meses. Então, a gente precisa retirar o valor de entrada, certo? Porque no valor de entrada, que é o valor que ele paga à vista, não incorre juros, certo? Se eu estou pagando uma coisa à vista, não vai ser cobrado juros naquele valor que eu estou pagando à vista. Então, a gente precisa retirar o dinheiro que é pago à vista dessa operação, certo? A gente precisa desconsiderar esse valor da entrada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da entrada. Então, qual é o valor da entrada? É 20% do valor à vista. Então, é 20%, certo? 20% de R$ 500, que é a mesma coisa que 100. Então, o valor de entrada foi R$ 100. Esse daqui é o valor de entrada. Então, se eu dei R$ 100 de entrada de um produto que custava R$ 500, então, na realidade, ainda falta eu pagar quanto? Falta eu pagar R$ 400, não é assim? Então, se eu estou devendo, se eu quero comprar uma coisa que custa R$ 500 e eu já pago de imediato R$ 100 de entrada, então isso quer dizer que ainda falta eu pagar quanto? Falta eu pagar R$ 400. Até aqui, tudo bem, Vitor? Sim, tô entendendo aí. Até aqui entendeu, né? Então, esses R$ 400 aqui é o capital, o valor que ficou financiado, ou seja, o valor que vai incorrer juros, certo? Esses R$ 400 aqui é o valor que vai incorrer juros. Então, eu vou financiar R$ 400, certo? E depois de 2 meses, eu vou pagar R$ 550, certo? Então, eu paguei R$ 100 à vista e depois de 2 meses, certo? Eu paguei R$ 100 à vista e depois de 2 meses eu vou pagar R$ 150. Só que quem é esses R$ 150? Esses R$ 150 é composto pelos 400, pelos 400 que eu não paguei, mais o valor do juro, certo? Esses 550 aqui é o montante. Esse montante é quem? É o capital mais os juros, certo? Quem é esse 150 aqui? Esse 150 aqui é o capital de R$ 400 mais o juro, certo? O juro que ele pagou aqui nessa operação. Então, quanto é o valor do juro? O valor do juro é esses 550, certo? E eu vou passar esse 400 para lá, né, subtraindo. Então, qual é o valor do juro? O valor do juro aqui é igual a 150. Ele pagou R$ 150 de juro nessa operação. Tudo bem? Entendeu aqui? Entendeu, Vitor? Sim, tô entendendo. Que isso aí foi o atual, o preço era só R$ 500. Aí lá tinha dado 100 de entrada, aí ficou do juro, no restante final, né? Que foi 150. Pronto. Tô entendendo. Esses 550 que ele vai pagar depois de 2 meses, esses 550 que ele vai pagar depois de 2 meses, compreende os os 400 que ele tinha faltado pagar, mais o valor do juro, certo? Esses 400 mais o valor do juro, certo? E aí o que ele quer saber é exatamente a taxa de juros. Então tem 2 jeitos de você calcular. Se você quiser calcular pela fórmula de juro, você vai utilizar esses dados. Então você vai considerar o juro igual a 150, o capital igual a 400, a taxa você quer saber qual é e o tempo é igual a 2 meses, certo? E também dá para você calcular utilizando a fórmula do montante. Então, se você quiser calcular utilizando a fórmula do montante, você usa esses dados. O montante é igual a 550, o capital é igual a 400, a taxa você quer saber e o prazo, o tempo é igual a 2. Então, você consegue achar das duas formas, utilizando a fórmula de juros e utilizando a fórmula de montante. Utilizando aqui a fórmula de juros, como é que ficaria? Ficaria 150 igual 400 vezes 2 é igual a 800 i. Então, ficaria igual 800 i é igual a 150. Então, i é igual a 150 dividido por 800. Então, i é igual a quanto? Que ficaria
150 dividido por 800 daria 0,1875. Multiplicando por 100 dá igual a 18,75%. Essa daqui é a taxa, certo? Se eu quisesse calcular pelo montante, daria a mesma coisa? Vamos ver. Eu ficaria 550 igual a 400, que ficaria 1 mais 2 vezes i é igual a 2i. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar os membros. Vai ficar 400 vezes 1 mais 2i igual a 550. Então, vou passar esse 400 para lá, ele vai dividir. Então, vai ficar 1 mais 2i é igual a 550 dividido por 400. Então, vai ficar 1 mais 2i é igual. Aí, eu vou dividir, né? Eu vou ter que dividir aqui. 550 dividido por 400. Vai dar igual aqui a 1,375. Então, 2i, eu vou passar esse 1 para lá, subtraindo. Então, vai ficar 1,375 menos 1. Então, 2i é igual a 0,375. Então, i é igual a 0,375 dividido pelo 2, né, que passa dividindo. Então, i é igual a quanto? Então, quanto é que dá isso? Vai dar a mesma coisa, né? 0,1875 ou i igual a 18,75%. Vocês encontraram isso na resposta? Só olhar se é isso mesmo. Questão 40, é isso mesmo.